Um golpe premeditado, pensado, arquitetado, porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade, e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser, você pode até fazer guerra se você quiser, em nome de uma mentira. Fala pessoal, hoje iremos falar sobre as narrativas e a expansão do movimento comunista no Brasil através do Foro de São Paulo. Bem, uma coisa que eu queria lembrar a vocês é que quem tem 43 anos hoje tinha apenas 10 anos de idade quando nós fizemos a primeira reunião do Fórum de São Paulo. Eu quero crer que muitos de vocês que estão participando desse fórum não tinha mais do que 10 anos de idade em 1990. E eu queria contar um pouquinho da história do porquê nós criamos o Fórum de São Paulo. Por que nós discutimos a criação de um fórum? A primeira coisa é que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Essa era uma coisa que eu tinha na cabeça naquele momento. Não é possível que um operário possa chegar à presidência da República pela via do voto. Eu tinha sido candidato a governador de São Paulo em 1982. Eu imaginei que eu ia ganhar as eleições pela quantidade de gente que nós colocávamos na rua, mas quando chegou no resultado eleitoral, eu tive apenas 10% dos votos. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu acreditava que trabalhador votava em trabalhador, e constatei que não era tão verdadeiro assim. Era preciso que a gente criasse um mecanismo de fazer com que evoluísse a consciência política das pessoas para elas poderem votar na gente. E nós temos que nos perguntar por que um partido que muitas vezes no discurso pensa que tem toda a verdade do planeta só conseguiu eleger 70 deputados. Por que tão pouco se a gente é tão bom? Por que tão pouco se a gente acha que a gente poderia ter muito mais? É preciso que a gente tente encontrar resposta dentro de nós. É preciso que a gente comece a encontrar resposta dentro de nós. Será que nós estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Será que nós estamos tendo competência para convencer o povo das nossas verdades? Ou será que nós temos que aprender com o povo como é que a gente fala com ele? Como é que a gente vai chegar aos evangélicos como Pela Benedita? Se fosse fácil, eu colocava você, que é a mais linda evangélica desse país, para resolver os nossos problemas. Mas não é você. Não é individualmente um problema de uma pessoa. É uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente, que são gente trabalhadora e gente de bem, gente que muitas vezes agradece a igreja ter tirado o marido da cachaça para cuidar da família, ter tirado o marido do sofrimento, da violência para cuidar da família. Então nós precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente.
pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. É exatamente isso, Lula. Você está certo. Quem não vota em você e no PT são justamente as pessoas que conseguiram vencer na vida sem cargo público, sem falcatruas, que estudou, que abriu seu próprio negócio sem depender de dinheiro público. Com esse povo, o PT e a esquerda não tem votos. Esse povo é trabalhador e tem educação, coisas que a esquerda e o seu partido negligenciam. A esquerda quer o povo na miséria e sem educação para se perpetuar no poder. Esse é o projeto do PT, da esquerda e do Foro de São Paulo. Por anos, a esquerda escondeu suas intenções e o projeto do Foro de São Paulo. Olavo de Carvalho já denunciava desde a década de 90. Olavo sempre teve razão. E hoje, com a internet, ficou impossível esconder as reais intenções da esquerda no Brasil e no mundo. Vejam um depoimento de Olavo de Carvalho anos atrás. Alô pessoal, eu acabei de saber hoje que o antagonista descobriu que o Foro de São Paulo custa dinheiro e está perguntando de onde sai o dinheiro. Eu estou falando disso desde a década de 90. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Eu acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc, etc. É um negócio monstruoso. E eu estou levantando esse problema desde a década de 90, para jornalistas e para um público de militares. Na época, os militares reconheceram até algum mérito que eu estava fazendo, até me deram a medalha do pacificador por isso. Mas os militares que vieram depois, eles não ligam, não. Até o general Mourão, ele se gaba de não prestar atenção no que eu digo, como se fosse uma prova de superioridade. Eu nem ligo para esse cara, não ouço o que ele fala. Olha aqui, general, se o senhor tivesse prestado atenção, o senhor teria sabido das dimensões do Foro de São Paulo 20 ou 15 anos atrás, tá certo? E o senhor poderia ter fomentado alguma ação das Forças Armadas para acabar com esse negócio antes que o Foro de São Paulo completasse o seu roubo de 1 trilhão de reais. Veja o ponto que a coisa chegou. Eu já naquela época explicava o seguinte, que a ascensão do PT não teria características evidentes, vamos dizer, visíveis, de um partido socialista no poder, porque a função do PT no poder era fornecer dinheiro para o movimento comunista no restante da América Latina. Eu já dizia isso desde a década de 90, por análise que eu fiz, estava muito claro que o negócio seria esse. Quando o Lula ganhou um prêmio do Fórum de Davos por sua adesão ao capitalismo, e na mesma semana um prêmio do Foro de São Paulo pela sua fidelidade ao comunismo, estava tudo explicado nesse ponto. Ele era, quer dizer, pró-capitalista para dentro e comunista para fora, chegando por isso a fazer aquilo que as Farc reconheceram e homenagearam por isso, salvar o movimento comunista na América Latina. Foi isso que ele fez com o dinheiro do Brasil. Agora, quando começaram as denúncias de corrupção, todo mundo tratava isso como se fossem crimes comuns ou desvios, políticos desonestos que estão roubando, etc. Eu já dizia, não é nada disso. Isso é um vasto plano de ocupação do continente inteiro pelo comunismo. E tudo que está sendo roubado do Brasil é para financiar este plano. Eu já dizia isso na década de 90. Já pensou, general, se o senhor tivesse prestado atenção no que eu dizia,